Novidades no Galo, então. O Atlético oficializou agora há pouco a contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. Ele tem 27 anos, estava no Fenerbahçe da Turquia desde 2020 e aí, com o fim do contrato dele com o clube turco, o Atlético conseguiu fazer essa negociação e trouxe o jogador naquele molde que o Atlético diz gostar de fazer, né? Que são as boas oportunidades, jogadores então, que assim, vêm... não paga nada, é isso? É, só o salário, né? Vai ter que bancar. Não paga de graça, tá vendo? A gente não tem salário. Inclusive, no sábado não, na segunda-feira depois do clássico, o Rodrigo Caetano falou muito disso com a gente. Ele disse, o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético, ele falou, a imprensa tem mania de dizer que o jogador vem de graça e tal, só que a gente também tem que bancar com o salário deles todos os meses, né? Então, de graça, gente, Rodrigo, querido, é entre aspas. Tipo assim, porque quando vem pagando tudo, você vem pagando luva, salário, né? A comissão do cara que fez o negócio. Você adquire os direitos, compra os direitos de um outro clube, enfim, porque de uma tem outra os empresa. Econômicos e os federativos. Lembrando sempre que mesmo no empréstimo, só pro pessoal, às vezes a gente fala e o pessoal não, às vezes desconhece, mas é o seguinte, o federativo fica com o clube que ele joga. Econômicos podem pertencer a milhares de pessoas, pode fatiar tudo igual eles fatiam, né, Léo? 5%. É por isso que a gente fala, vem de graça. Aí o Rodrigo Caetano fez questão de deixar claro isso, né? De que o Atlético se livra de uma parte muito grande, que seria esse valor de contratação, que nunca é barato, e aí consegue fazer essas contratações, como o caso do Paulinho, até o Hulk, né? O Hulk foi um jogador que veio nesse esquema de boas oportunidades, que tem dado muito certo no Atlético. Uma excelente oportunidade. Exatamente, perfeita oportunidade falando sobre isso. Continuando então, um panorama, né, sobre esse zagueiro oficializado pelo Galo. Como eu disse, ele é uruguaio, já está na Europa já há uns 7 anos e não vinha muito bem assim no Fenerbahçe, né? Nessa temporada ele jogou apenas 5 partidas, não tinha muitas oportunidades com o Jorge Jesus. Então, com quem? Jorge Jesus. Então o Atlético não, né? A torcida do Galo acaba ficando com um pé atrás em relação a essa contratação, mas até o que a gente conversava agora há pouco aqui é um caso parecido até com o do Bruno Fux, que também foi um zagueiro que chegou a pedido do Eduardo Cudê no início dessa temporada e antes dele começar a jogar, hoje é titular na equipe, a gente até levantava, né, os números deles nas temporadas passadas e percebia que ele também não foi tão utilizado assim. Ele teve várias sequências jogando na Rússia, uma sequência de lesões jogando na Rússia e aí não teve tanta oportunidade assim e hoje no Galo tem dado certo, né? É o titular de Eduardo Cudê ao lado do Gemerson e aí chega esse Maurício Lemos para concorrer também. Como é que vocês enxergam esse jogador? Com a oportunidade de ser titular ou chega para ser mais uma opção ali no Galo? Eu não sei o que o Léo pensa, mas, por exemplo, quando você fala assim, ele não vem jogando, então acho que ele vai levar um tempinho para entrar num ritmo, numa história. O Fener, eu conheço um pouco mais a forma, porque o Alex jogou lá há muito tempo, tive a chance de conhecer e tudo mais. O Alex tinha preparador físico específico dele, tinha outras, né? Uma estrutura, porque realmente por lá a questão de treinos e o treinamento físico, o nível de exigência não é alto, né? E aí quando você vem pra lá tá ok, mas quando você vem pro Brasil, você pega esse futebol que tem esse nível de exigência física, com muita velocidade e tudo mais, às vezes o jogador pode sentir no início. O fato do Jorge Jesus não ter utilizado esse jogador não significa para mim muita coisa, porque o Jorge Jesus, pela própria passagem dele, né, a gente sabe que ele é um treinador com um nível de exigência assim, muito peculiar. Você assim, boazinha com ele. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, são eles que jogam. Então, não tem coisa assim que dos bastidores a gente não conhece, nem tô dizendo que é isso que aconteceu, mas tô dizendo assim, tem muita coisa que nos bastidores a gente não conhece. Então, a gente só vai saber quando ele chegar, começar a treinar e for jogar. Esse pé atrás, às vezes, faz com que um jogador que poderia dar certo, pode não dar.
Então, eu prefiro acreditar que ele pode ser, como você exemplificou, a questão do Fux e jogar. Agora, uma coisa é certa, o Rodrigo Caetano, ele pode mostrar insatisfação da maneira como a imprensa às vezes trata essas negociações do Atlético, e é legítimo dele, tá no direito, mas o próprio treinador, o Eduardo Cudê, escancarou que o Atlético não está conseguindo trazer as peças que ele deseja, que o treinador deseja, que a diretoria também está tendo muita dificuldade no mercado por conta de uma limitação financeira, e que isso está bem claro desde a temporada passada que o Atlético passa. Então, trazer as peças que o Atlético está indo no mercado, e por diversos motivos tem a recusa. Às vezes nem só a questão financeira, às vezes é um próprio desejo do jogador naquele momento, às vezes o clube oportunidade, barra, né? Exatamente. Então, quando o Atlético, daqui a pouco pode confirmar também o Saravia, né, o Giovana, e confirma agora o Maurício Lemos, são jogadores que não estavam em cima da lista lá, não era preferência de trazer, não. Até o Saravia, eu acho, que já trabalhou com o Cudê no Internacional, ainda assim não era preferência. O próprio treinador falou disso, que buscou um tantão de jogador. Gente, aí. Ele expôs um jogador que foi o Paulo Henrique, expôs mesmo, a gente não vai mentir pra ninguém, você expõe. Quando você fala assim, olha, trouxeram o Paulo Henrique, não foram essas palavras que ele usou, porque eu também ali ia me confundir, entender. De adaptação, mas de adaptação, que não tava podendo esperar e tal. E aí eu tô falando aqui que o cara estava na Europa esse tempão todo, que pode ser que ele tenha situações para jogar. O Atlético, pelo que eu entendi daquele desabafo do Cudê, ele queria de imediato e queria peças no topo da história. Eu até conversava com a Giovana, a gente estava um pouquinho ali fora antes de entrar pro estúdio, que me dá um certo receio também no caso dele, como aconteceu com o Paulo Henrique. Porque se você for olhar, o exemplo é o mesmo. Não é um jogador que jogou com ele, concorda? Que é o mesmo caso do Paulo Henrique. Pode ser que não, até encaixar no esquema dele, que foi uma das coisas também que ele falou, né? Da questão de encaixar no esquema. Pode ser que demore um pouco mais para encaixar no esquema dele por essas questões que eu tô falando aqui, física, o tempo de jogar lá fora e tal. E aí vai dar na mesma. Né? Porque eu prefiro mil vezes que você gaste uma grana com um jogador pontual, aquele que você sabe que vai fazer a diferença, do que com esse dinheiro trazer aí 3, 4 que vão ser medianos na história. Porque isso o Atlético já tem. E a parte boa dessa história é que o Atlético pelo menos foi mais realista em relação ao contrato. O vínculo dele é só até 2023 mesmo, até dezembro de 2023. Entendi. Não é um jogador que chega com aquele contrato extenso, às vezes de 5 anos. Não vai ter salário, né, para até 2020. Pagar, né? Então, acredito também que o Atlético pensou nesse quesito, que vai ser um período de adaptação. Se não der certo, tchau. Se der certo, que continue, então, renove o contrato, ou até, quem sabe, o Atlético faça um dinheiro, né, com ele, não sei. Mas tem quantos anos? 27. E o Léo Silva, ouvinte aqui, final de falando 16:35, tá perguntando se esse zagueiro é o que machucou o Judivan. Ontem falando disso aqui, é o próprio. Quando a seleção sub-20, né, o Maurício Lemos pela seleção sub-20 do Uruguai, o Judivan pela seleção do Brasil. Nosso lance foi terrível. Numa Copa do Mundo, e que acho até que acabou com a carreira, assim, promissora do Judivan, né? Porque ele estava estourando bastante e acabou depois da lesão. Ele não conseguiu emplacar bons resultados. Mas siga daí, Giovana, mais notícias. Concluindo então em relação a ele, citando até essa parte da seleção uruguaia, ele foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2015, né, no Canadá, pela seleção uruguaia, e aí também já passou por outros clubes na Rússia, na Espanha, na Itália, na Bélgica, na Turquia, né, jogando então no Fenerbahçe, e chega agora ao Atlético em 2023 com esse contrato para disputar a posição com o Gemerson, Bruno Fux, né, que é hoje a dupla de zaga titular do Galo, a pedido aí do Eduardo Cudê, né, sob o comando do treinador, Nathan Silva e Hever, as outras duas opções que o Galo tem para a zaga, e o Igor Rabelo, que ainda está no departamento médico, sofreu uma grave lesão no joelho no ano passado, não deve voltar, talvez volte ainda nesse primeiro semestre, mas o Galo não tem essa poderia, né? Acho que daí dos que a gente fala aí, né? Ele estava fazendo a diferença. Agora, você fala que ele tem 27 anos e passou por esse monte de clube, você fala assim,
é difícil a gente dizer, né? Eu não vi jogar, não posso nem falar assim, não vai dar certo ou vai dar certo. A gente vai pegando pequenas coisas, né? Mas vai que ele chegue com essa vontade toda, se encaixe no esquema de Cudê. Tem aí jogador que a gente acha que né, que não vai dar e a criatura entra lá e faz. Então, o torcedor não tem também que ficar em pânico, porque não é a titularidade que a gente está falando. Né? A gente não é aquele jogador que está contratando para resolver a situação. Não, e está muito claro pelo que o Cudê falou também, como o Léo destacou muito bem. Sinal que você está entendendo bem o Cudê. Tá dentro daquela linha, né? Eu preciso. Tanto que ele deu todos os nomes, né? Que o Atlético tinha ido atrás e a gente viu o nível que era. Né? Então acho que não precisa de desespero, não acredito que seja essa a titularidade, mas é uma necessidade de composição de grupo. Eu já vi time que tinha 8 zagueiros, tá? Sabe quantos desse o treinador conseguiu ter num jogo? Em condições? Pois é. Então, não adianta, é uma posição que você leva muito cartão, sua chance de contusão é grande, né? Pode ter uma rodada. Então é preciso que o Atlético se resguarde nisso aí, né? Concordo, só pra gente fechar esse assunto de contratações, então, o Atlético também deve anunciar em breve o Saravia, que é um lateral direito que já trabalhou com o Eduardo Cudê no Internacional em 2020 e também vem, então, a pedido do treinador, que lá no início de fevereiro, lá naquele jogo no Independência, ele diz que realmente fez um desabafo, né, de que realmente precisava de um zagueiro e um lateral direito. Então, o Galo continuou no mercado e conseguiu trazer essas peças para o treinador. Falando, então, sobre o atual elenco do Atlético, né, que treinou hoje pela manhã na cidade do Galo em preparação para a partida contra o Patrocinense no sábado pelo Campeonato Mineiro. O meio-campista Patrick, que foi também um jogador que veio a pedido do técnico Eduardo Cudê, comentou a situação do Galo já pensando na Libertadores, que é o jogo da próxima semana contra o Carabobo. Eu acho que o elenco é muito qualificado, né? Tem bastante jogador de qualidade. Tanto é que a gente fez a mudança. O Tchatcho, acho que até agora já usou quase todo mundo, né? E usou um time contra o Ipatinga e o time saiu vitorioso também. Então acho que a equipe está trabalhando, acho que o projeto foi preparado para poder ter um elenco para enfrentar mais de uma competição. Então acho que, como eu disse, né, a gente está no início, mas aos poucos a gente já está se adaptando, está melhorando, está entendendo mais o conceito de jogo, e eu acredito que quem estiver em campo vai representar muito bem a camisa do Galo. Tá aí então o Patrick falando, já projetando esse jogo da semana que vem. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa Libertadores e o Campeonato Mineiro que o Galo tem pela frente. O Patrick também falou sobre o Saravia. Tá aí então o Patrick falando, já projetando esse jogo da semana que vem. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa Libertadores e o Campeonato Mineiro que o Galo tem pela frente. O Patrick também falou sobre o Saravia. Assinou contrato. Assinou, tá ali atrás andando ali assim. Tá treinando. E apareceu realmente. Quem conhece melhor o Saravia do que todos nós é o Patrick, o meio-campista do Atlético, que trabalhou com ele também em 2020 naquele elenco que o Eduardo Cudê lá no Internacional comandou, fez uma boa campanha, e aí ele também falou sobre essa contratação do jogador. O Renzo é um grande jogador, muito talentoso. Eu acho que o futebol brasileiro já conhece muito bem suas características. Mariano também é um jogador de muita qualidade. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? O projeto foi feito para trazer jogadores para poder suportar o máximo de competições, rodando o elenco. Então eu acho que a forma que ele deve utilizar, ele vai utilizar de acordo com as condições físicas, quem tiver melhor para jogar. Eu acredito que o conceito seja esse. Mas eu acredito que tanto ele quanto o Mariano, quando estiver em campo, vai estar muito bem representado. Acredito então que o Renzo Saravia, não é Saravia, é Saravia. Adoro esse nome, Renzo, né? Eu, se fosse ele, trocava pra Renzo. Vou usar só Renzo, bonito, igual o Patrick usou. Chega então para ser o segundo lateral direito ali, já que o Paulo Henrique não tem agradado tanto neste momento o Eduardo Cudê, e o Guga já foi vendido. Então o Atlético tem o Mariano, que é o atual titular da posição, mas tem uns problemas físicos, né? E nem sempre consegue jogar os 90 minutos, ainda não conseguiu em
2023. Então o Renzo Saravia chega para ser esse segundo lateral direito do Atlético para essa temporada. É só para fechar mesmo, é porque é aquilo que o Eduardo Cudê tem falado sempre também, de que o Atlético passou sim por uma reformulação, vários jogadores novos chegaram, vários jogadores importantes saíram, então vai demorar mais um pouquinho. Esquece, às vezes a gente fala tanto, né? Mas no caso, a gente tem que... E mais ainda, do treinador, de esquema de jogo. Um novo treinador, e mudou completamente o jeito que o Atlético joga, então essa adaptação também é normal. Que o Mineirão garantiu que os jogos do Atlético, os 5 primeiros jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro em casa, poderão sim ser disputados no Mineirão, né? Na casa do Galo de verdade. Isso porque o Atlético vai conseguir usar a NMRV só a partir de julho e agosto. E o Atlético quer jogar no Mineirão? A princípio sim. Lá no fim de 2022, o Atlético e o Mineirão entraram nesse acordo para que o Galo conseguisse jogar lá até junho deste ano. Okay. Então, mesmo sediando eventos, o Mineirão garantiu que vai sim conseguir receber esses jogos do Atlético, que são então contra o Vasco, né, a estreia do Galo no Campeonato Brasileiro desse ano, Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras e Red Bull Bragantino, que são os 5 primeiros jogos do Galo em casa, né, jogando em Belo Horizonte. Então, a princípio, tudo indica que os jogos serão sim no Mineirão, mesmo que o Mineirão receba algum evento, né, um dia antes, um dia depois. A Minas Arena então garantiu que mesmo que precise diminuir, né, a quantidade de público, tirar algum setor, fazer alguma modificação, os jogos vão poder sim acontecer por lá.